Bom, queridos e queridas, boa tarde. Nossa, que fraqueza. Gente, mais animado, hoje é sábado. Então, boa tarde. Boa tarde! Essa é outra coisa, animação. Nós estamos aqui no lançamento desses dois grandes colegas, amigos, Rodrigo e Raul, que vão mudar a região. Olha, eu conheço o Raul desde que ele era mais jovem. Ele ainda está jovem, mas ele era candidato a vereador, não é? E de lá para cá, que tempos, hein, Raul? 20 anos. E quero dizer para vocês que é um prazer conhecer um jovem que de lá para cá manteve a coerência. Não é tão simples, não é? Eu tive a oportunidade agora, já nessa fase mais próxima, de depender praticamente do Raul a apresentação de um contraprojeto que era o projeto do Plano Estadual de Educação e que realmente a gente sabia que não teria espaço na Assembleia Legislativa para poder levar uma proposta que significasse, em princípio, uma nova possibilidade de escola pública de qualidade. O projeto apresentado pelo Alckmin, depois de muito tempo, só para cumprir também a legislação, era uma cópia da proposta federal, sem nenhuma responsabilidade por parte do Estado de São Paulo. Aqui estava tudo bem, mas lembrando o seguinte, o Estado de São Paulo gasta proporcionalmente menos em educação do que gasta o Estado do Piauí. E, aliás, depois a gente até descobriu que, por incrível que pareça, o Geraldo Alckmin encaminhou em 2017, e, portanto, está vigindo em 2018, não os 30% obrigatórios, como diz a Constituição Estadual de São Paulo. Ele encaminhou, e vejam vocês, foi aprovado 25% para a educação. Ou seja, é uma situação absolutamente inconstitucional. E depois ele alega, além de não cumprir a lei, ele alega que ele não tem recursos. Lembrando que São Paulo é o estado mais rico da federação e mais rico 5 vezes em relação ao segundo. Portanto, se há alguma coisa que em São Paulo não falta, é recursos financeiros. Queria falar do Rodrigo também. Porque o Rodrigo realmente é mais jovem, tá certo? É mais jovem, Rodrigo, porque às vezes você pode ser conservado, tá certo? O Rodrigo é mais jovem e também já começou, vamos lá, pela prefeitura, tá certo? E, portanto, é um prazer ter você exatamente disputando a Câmara Federal e eu poder ter aqui o Raul continuando como líder do nosso governo em São Paulo. Raul, é isso. Tá certo? Que bom, né? Que bom. e queria um pouco, hoje é dia deles, hoje é dia de festa, né? Mas eu não poderia deixar de dizer para vocês, quer dizer, a situação também um pouco me colocar, porque às vezes alguns estranham, né? Fala, pô, Lisete, você é em final de carreira, aí já velhinha, que você foi se meter nessa, né? E eu digo para vocês que eu acompanhei bastante preocupada e acompanhei inteirinha, já virou até uma neurose, né, a votação do que hoje é a Emenda Constitucional 95. E eu confesso para vocês que eu não podia, eu não conseguia admitir que de fato mais de 300 votos estavam sendo dados exatamente para levar o Brasil a um subdesenvolvimento. Lembremos que nenhum país do mundo, nunca teve a irresponsabilidade de dizer que por 20 anos, são 2 gerações, não vai investir um tostão em políticas sociais. Todas elas. É verdade que saúde e educação são as que são atingidas mais diretamente, mas todas são atingidas. Cultura, saúde. Saúde, nós fizemos queria dizer, você até não mencionou o trabalho comum que nós pudemos fazer de apresentar
uma ação que ainda está correndo e a gente vai poder fazer uma defesa, neste governo ainda é a nossa último suspiro, né? Que é exatamente a proposta no Supremo Tribunal Federal de uma ação cujo nome é um nome meio extravagante, porque ele chama Amicus Curiae, Amigos da Corte. E exatamente onde nós pudemos apresentar um documento que fundamentava o absurdo da proposta, e apesar do ministro da Fazenda, seu Henrique Meirelles, aquele dos 140 mil de aposentadoria, apesar do Henrique Meirelles afirmar que não seriam atingidos tanto os 15 da saúde como os 18 da educação, nós fizemos esse trabalho conjunto exatamente para provar com números qual era a verdadeira realidade que eles estavam obrigando o país. Se não bastasse isso, para a gente entender que esse projeto, ele é um projeto que já estava dado. Na medida em que o Aécio Neves não ganhou, eles já tinham preparado todo o cenário. Tinha que tirar todos de lá rapidamente. E vocês vejam que a reforma trabalhista, isso é preocupante. Em uma tarde, bastou uma tarde, nós perdemos 110 artigos que cá entre nós construímos com muito suor, batalha e luta há 80 anos. Cada ano conseguindo um direito pequeno. Nós queríamos mudança na CLT, mas era uma mudança na consolidação das leis do trabalho para fazê-la melhor, porque já ela está defasada pelo tempo. No entanto, foi surpreendente que, inclusive, exatamente com uma mulher, por isso que às vezes a gente diz, olha, não basta ser mulher, tem que ser coerente e ter um projeto a favor dos trabalhadores, tá certo? Porque tem algumas mulheres também que, bens a Deus, né? Não precisa estar lá conosco. Então, do ponto de vista concreto, não é? Mesmo a Marta Suplicy estando lá, nós vimos ser votado contra as mulheres, que mulheres grávidas hoje podem trabalhar em lugares insalubres, a depender de uma posição, de um parecer de um médico. Eu pergunto para vocês, essa era a situação do século XIX. Não é possível exatamente que isso possa ser colocado, votado e aprovado. Mas esse é o nosso país nesse instante, né? Então, e a proposta da Previdência, todo mundo sabe disso. Ela só vai dar certo desde que nós, os velhinhos, tenhamos um compromisso. Eu me aposento, no dia seguinte eu morro, porque é o único jeito que as contas eles dizem que vai dar certo. Mas eu queria, Raul, também aproveitar aqui esse espaço para agradecer, porque está aqui na minha frente o Jean, está o Paulo Espina e o Márcio também, que ajudaram na coordenação da campanha, estão ajudando na coordenação da campanha, ofereceram documentos que subsidiaram algumas das medidas que nós estamos tomando. Queria realmente dizer para vocês que, evidentemente, como nós somos um grupo da educação, é lógico que educação acabou sendo, nem podia ser diferente, a nossa prioridade. Não é? Até porque nós temos um governo, como já sabe, devo ser elegante, vou dizer extravagante, não é? Que de fato tem a coragem de propor fechamento de escolas num estado que ainda tem 2,5 milhões de analfabetos. Eu confesso para vocês, se não fosse o movimento dos secundaristas, se a juventude não resolvesse realmente se levantar, pensem bem, nós poderíamos ter perdido 200 escolas, tá certo? 200 escolas seriam fechadas. Para quê? Nós fomos fazer uma pesquisa. Para onde vão as escolas? Algumas, poucas, eles iam propor que elas fossem municipalizadas. Outras para ser ensino técnico. Nós perguntávamos, e as outras? E aí soubemos que nos locais mais estratégicos, mais centrais, vou dar um exemplo aqui, porque ela é uma referência em São Paulo, a Escola Fernão Dias Paz, que é uma escola que tem 90 anos, que tem um prédio magnífico,
surpresa, ela ia ser vendida, tá certo? Você ia vender escolas exatamente para quem ia comprar, Fernão Dias? O Banco de Boston, porque eles gostam realmente de recuperar prédios, como eles dizem, e ali esquecer a história da nossa história escolar. Eu estou colocando isso porque, de fato, esse processo que nós achamos, tudo bem, eles não estão fechando as escolas, mas, na verdade, eles estão diminuindo as escolas. Nós temos o dado hoje que 2.500 salas foram fechadas nesses últimos 2 anos. E vocês sabem que parte dessas salas, mais de 600 salas noturnas, desapareceram. Escolas que tinham classes de educação de jovens e adultos, e as classes de educação de jovens e adultos foram jogadas de forma combinada na periferia, como se de fato os pobres morassem num lugar só da periferia. Quer dizer, essa desconsideração, eu estou colocando isso porque é um desrespeito sistemático à história da rede paulista. Eu comecei, claro, parte daqui não tinha nascido, mas eu me efetivei como professora do Estado em agosto de 1970. E eu vou dizer para vocês, a gente tinha orgulho de falar, eu sou professora de uma escola estadual, tá certo? Com muito prazer. E efetivamente você vê dia a dia, ano a ano, o não investimento em educação, para onde é que nós estamos indo. Nós pegamos nos anos 70, vou só lembrar isso aqui, quando nós tínhamos até o apelido, era ampliar as oportunidades educacionais, era o termo que se dizia, todas as salas especiais, bibliotecas, laboratórios, foram fechados para se transformar em sala de aula. Estávamos nos anos 70. Nós estamos no final da segunda década do século 21. E essas salas até hoje não foram devolvidas. Cadê as bibliotecas dos nossos alunos? Que é uma questão fundamental. Se nós queremos realmente que a escola possa incentivar a pesquisa, incentivar a iniciativa, a curiosidade, a leitura crítica, evidentemente que eu tenho que ter uma biblioteca à disposição, até para os professores ensinarem os alunos como é que se pesquisa, qual é a ideia central, o que o autor quis dizer, como é que ele pensava e como é que ele pode pensar com o seu próprio pensamento. Quando a gente defende uma educação emancipadora, evidentemente que ela tem que ter uma base científica, artística e literária que possibilite ao jovem exatamente uma nova perspectiva de vida. Queria dizer para vocês mais 3 coisinhas. Eu falei para a Érica que eu ia obedecer o horário, 3 coisinhas só. Mas que eu acho que é fundamental também dizer para vocês. Nós descobrimos com muita preocupação, e eu confesso para vocês, estou descobrindo, a melhor coisa, acho que de ser candidata, é que tinha coisa que eu nem imaginava em outras áreas que estava acontecendo e me surpreendi, tá certo? De ver que 70% do orçamento da saúde, ele está na mão de privados. São ONGs e OCPs hoje que decidem exatamente o futuro, a rotina de todos os paulistas. E é por isso, isso não é por acaso, é proposital, que aqui hoje a fila aumenta e você faz um exame básico. Quando você vai fazer a sua cirurgia, vai marcar a cirurgia, você descobre que você vai levar 6 ou 7 meses para conseguir que você seja realmente operado. Quando você chega lá, já não servem mais os exames que você fez há 6, 7 meses atrás. Esse sistema só acontece porque a única solução que o PSDB, nesses 24 anos, encontrou para solucionar os problemas sociais foi privatizando cada vez mais. Eu confesso para vocês que a hora que eu fui estudar o contrato hoje, que vige para a Sabesp, o que é que o governo do Estado assinou, eu fiquei surpresa. Por quê? Porque apesar daquele cartazinho que todos nós temos em toda a repartição, tá certo? Aqui, certo? Em todo local público, economize água, até porque nós acabamos de descobrir que a água termina, tá certo? Ela é um bem finito, né? E efetivamente, o que é que nós descobrimos? Que na conta d'água que nós pagamos,
não está somente o valor do nosso consumo, mesmo que a gente tenha feito e esteja fazendo bastante economia. Ali dentro está um plus para garantir por contrato que os acionistas da Sabesp realmente continuem tendo lucro neste investimento que eles fizeram. E é por isso que nós vemos ano a ano, tá certo, o baixo investimento da Sabesp. E descobrir que, apesar de nós pagarmos para que a Sabesp realmente faça e desenvolva em todo o estado saneamento básico, é ela, por contradição, é ela que joga dejetos nos nossos rios. Do rio Tietê, que está daquele jeito que vocês conhecem, a qualquer rio, a poluição, veja a contradição, é gerada pela própria empresa que deveria, que está sendo paga para solucionar esse problema. E vou pegar aqui não vou discutir o metrô, que vocês sabem, porque o Tucanistão já é conhecido, tá certo? É um fenômeno inédito no mundo. É o quilômetro de quadrado construído mais caro do mundo. Mas o problema não é esse. Até porque, tudo bem, vamos supor que fosse caro. Além do superfaturamento, é o mais atrasado. Vou dizer para vocês que até o projeto deles não é ruim, mas do ponto de vista concreto, eles estão atrasados 14 anos. E por último, dizer, porque aqui aprendi também com o Raul, e tenho citado esse exemplo para as pessoas, porque Sorocaba, infelizmente, depois que o Raul nos disse, eu estou indo de cidade em cidade e estou vendo, Raul, que efetivamente você tinha razão, com relação à Polícia Civil. Vou dizer para vocês, nós estamos discutindo o problema que todos querem, a resolução, evidentemente, do problema de segurança. Bom, nós fomos olhar, além do efetivo da Polícia Civil ter caído de cerca de 40 mil, é a última coisa, prometo, dos 40 para os 28 mil, eu quero dizer para vocês que de fato nós sabemos que crime hoje se resolve com ciência, com tecnologia. Não adianta, e foi a política que o governo está adotando, que violência se resolve com violência. Vocês vejam que o Alckmin comprou, vou usar um termo popular aqui, brucutus lá de Israel, que custaram bilhões. Mas nós temos uma realidade, nós não estamos em guerra. Bom, o que vai fazer com eles? Está lá, cada manifestação de funcionário público e todas as manifestações de professores, vocês sabem disso. Quem que nos recebeu? O governador do estado? Não. A polícia militar, com os seus brucutus ali na frente, e nós fomos recebidos com bombas de gás lacrimogêneo. Quero dizer para vocês que realmente no nosso governo, polícia vai realmente ser para atender a população e não para bater em professor. Eu acho que nós temos realmente muita coisa a ser feita e realmente 24 anos do PSDB, cá entre nós, já deu o que tinha. E portanto é o seguinte, se eles não conseguiram resolver os problemas em 24 anos, está na hora de desocupar o palácio e deixar que outros ocupem. Por isso, nós temos essa ousadia de nos candidatarmos como um grupo, tá certo? Para fazer valer realmente uma nova proposta, um novo programa e, evidentemente, um novo São Paulo. Então, vamos lá, sem medo de mudar São Paulo, nós contamos com vocês todos, fazendo o trabalho de boca a boca, de todo dia, com vizinho, com parentes, no metrô, exatamente para levar a possibilidade, o sonho, a utopia de que São Paulo pode ser o melhor estado para a gente se viver. Muito obrigado e vamos à luta. Quero cumprimentar todos e todas que estão aqui. Quero também fazer uma saudação especial à mesa, à Silvia, né, e o Daniel Cara, que compõem aí a nossa chapa de candidatos ao Senado da República. Quero também cumprimentar a nossa companheira de longa data, a vereadora Fernanda Garcia, que tem feito um trabalho fundamental na Câmara Municipal. Cumprimentar também a Elisete Lelaro, que para nós é uma honra estar nessa chapa junto com a Elisete, porque a Elisete tem mais de 50 anos de luta política nesse país,
A Lisete esteve ao lado de Paulo Freire, que foi o maior educador do mundo, que foi banido do nosso país pela ditadura militar, porque queria alfabetizar pessoas, porque queria fazer com que um dos direitos civilizatórios que a humanidade conquistou, que os nossos brasileiros e brasileiras também tivessem esse direito de acesso a entender, a escrever e a interpretar o mundo das letras, dos textos. Então, a Lisete, além de ser uma reserva, um símbolo de luta, histórico, tem animado muito a militância por onde passa. Tem sido um balão de oxigênio aí para todos nós, militarmos e fazermos essa campanha com muita empolgação. E, por último, Raul Marcelo, companheiro de longa data. Iniciei minha militância no movimento estudantil ao lado de Raul Marcelo, companheiro que tem uma capacidade política ímpar, porque além de agregar na diversidade, o Raul tem inteligência e uma capacidade de conseguir formular, de discutir o Brasil, de discutir a geopolítica, de discutir um projeto de nação. Essa é uma das grandes qualidades desse companheiro, que precisa ser reeleito para deputado estadual, para que nós possamos continuar aí fazendo essa nossa luta. Quero dizer aqui também que é um momento especial essa reunião, pois além de ser um momento político e também de certa forma uma largada aí para essa jornada curta que vai ser a campanha eleitoral oficial, mas também quero dizer que eu tenho encontrado aqui muitos amigos de longa data. Tenho encontrado aqui pessoas que eu não via há anos, que já esteve comigo e com o Raul. Alô, alô? Agora foi, hein? Percebi que estava aqui tendo uma resistência no microfone. É a oposição que já está de olho gordo aqui na gente. Mas eu quero dizer que eu encontrei várias pessoas aí, ao chegar aqui, pessoas que já participaram de muitas lutas conosco, que há muito tempo não via. Então é uma satisfação fazer esse tipo de reunião, porque a gente reencontra também muitos amigos, muitas amigas, muitas lutadoras do povo. Olha, eu vou falar de forma rápida aqui, mas a situação nossa, da vida política brasileira é dramática. Eu vou tentar expressar alguns números aqui, a gravidade dessa situação. Hoje nós temos no Brasil quase 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas, que estão aí acordando todos os dias, saindo às ruas, com um currículo debaixo do braço, para tentar encontrar um emprego. São pessoas que estão perdendo a sua dignidade porque não conseguem sustentar suas próprias famílias, que estão aí sem condições de pagar as contas. São quase 14 milhões de brasileiros. Nessa mesma toada, nós temos 32 milhões de brasileiros e brasileiras que estão na informalidade, que estão aí vivendo de bico praticamente, sem cobertura da Previdência, sem direito a sindicato, sem direito a acesso a bons salários, a salários razoáveis, ou seja, que estão aí no mar de precarização das relações de trabalho. Se não fosse o suficiente, para dimensionar o tamanho da nossa tragédia no atual momento histórico, só em 2017 nós tivemos quase 54 mil brasileiros e brasileiras assassinadas de forma violenta no Brasil. A maioria negro, pobre, trabalhador e morador da periferia. Desses, apenas 8% desses crimes, apenas 8% foi elucidado pelas forças de segurança pública no Brasil. Ou seja, aquele dado que a Elisete trouxe aqui em relação à segurança pública, o desmonte da Polícia Civil, é expresso esse número. Porque aqui no estado de São Paulo, a Polícia Civil, ela está sucateada, ela está desmontada.
ou seja, aquilo que deveria ser importante na política de segurança pública, que é a parte investigativa para descobrir os crimes, né? Ela está toda desmontada, enquanto o outro braço, o braço militar, que é o repressivo, ele cresce cada vez mais. Nós precisamos discutir uma política de segurança pública democrática e que de fato seja eficiente em nosso país. Quero dizer aqui também que a PEC, que congela os gastos, na verdade gasto não, orçamento da educação e da saúde, por 20 anos, é um atentado ao direito à saúde do povo brasileiro e à educação. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do governo federal, a saúde perderá nos próximos 20 anos aproximadamente 745 bilhões de reais. Isso é muito recurso. Enquanto isso, o nosso povo continua morrendo nas filas dos hospitais públicos. É comum a gente ver no jornal aqui na nossa região, a pessoa morreu porque ficou esperando a cirurgia de fêmur por 2, 3 meses no hospital público e não conseguiu fazer e contraiu uma infecção no hospital e veio a óbito. Isso é inaceitável. É por isso que nós temos o compromisso de lutar energicamente, incansavelmente, contra e pela revogação da PEC do fim do mundo, como ficou conhecida. Pois essa PEC, ela leva o país à barbárie, ela nega direitos fundamentais. É importante que se diga aqui também que o recurso preservado, que não será investido na educação e na saúde, é para continuar pagando, é para continuar alimentando a ciranda financeira da dívida pública brasileira. Eles querem drenar os recursos para o pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira, onde apenas 15 mil famílias são beneficiadas por essa lógica da dívida pública brasileira. Vivem no Brasil como se estivesse vivendo em Miami, em Paris, e o nosso povo nem direito à saúde, algo garantido na Constituição de 88, vai ter mais. Quero falar aqui também da reforma trabalhista. Compromisso nosso de lutar pela revogação dessa reforma. Diferente do que os deputados do condomínio aí, Temer, PSDB, inclusive deputados aqui da nossa região, saindo aí propagando, defendendo nas rádios, que a reforma trabalhista geraria emprego. Puro engodo político, enganação deslavada. O que gera emprego, nós sabemos o que é investimento público do Estado em áreas essenciais, é aumento da capacidade das pessoas consumirem. Isso gera emprego. Reduzir direitos não gera emprego nem aqui em nenhum lugar do mundo. Os países desenvolvidos, a Alemanha, por exemplo, é a prova disso. Um dos países mais competitivos do mundo e com um dos maiores hora de salário ao trabalhador. Ou seja, inventaram uma mentira deslavada para tentar justificar a reforma trabalhista. Mas na verdade eles querem fazer a reforma trabalhista porque os donos do poder no Brasil são descendentes de escravagistas. São filhos de escravocratas brasileiros, que querem que o povo fique açoitado todos os dias enquanto eles mantêm seus privilégios. Essa reforma trabalhista é um retrocesso. Como bem disse aqui a Silvia e a Lisete, a reforma trabalhista fazia com que a mulher tenha que trabalhar, a mulher gestante, a trabalhadora gestante, tenha que trabalhar em lugar insalubre. Isso é um regresso sem tamanho. Isso é anti-civilização. Sem dizer essa balela de que agora prevalece o negociado sobre o legislado e que agora vai haver liberdade para o trabalhador e a trabalhadora negociarem. Ora, não há igualdade econômica entre o trabalhador e o dono da empresa, uma vez que quem tem o poder de demitir é o dono da empresa. Ou seja, mais uma mentira. Nós vamos lutar pela revogação da reforma trabalhista. Também queremos fazer uma luta enorme para que a reforma da Previdência não seja aprovada. Se não fosse a Previdência hoje,
nós teríamos 70% dos nossos idosos aí na miséria, na pobreza. A Seguridade Social no Brasil é uma rede importante de proteção social e ela tem que ser preservada e melhorada para atender aos interesses da população. Nós não podemos aceitar que a reforma trabalhista faça com que o trabalhador trabalhe até o final da sua vida, enquanto os bancos do Brasil continuam ganhando dinheiro aos montes. Isso é inaceitável. Enquanto os bancos continuam recebendo todo tipo de privilégio e as grandes empresas, o grande capital continua recebendo isenção fiscal sem critério nenhum de compromisso de gerar emprego. Nós temos que combater essa estrutura. São esses os nossos compromissos. E por último, quero dizer aqui que nós temos um desafio enorme enquanto partido político e enquanto militante, enquanto pessoas que querem mudar o Brasil. A primeira tarefa, a gente precisa conseguir dialogar com a população, porque a nossa campanha é cerceada. É a campanha do tostão contra o bilhão. É a campanha que a Elisete tem que lutar para ir para os debates, entrar com medida judicial. É uma campanha que a gente é cerceado a todo momento nos grandes meios de comunicação. Nós precisamos conseguir falar com a população, conseguir falar o que a gente pensa numa linguagem que as pessoas compreendam, para que a gente possa conquistar o povo, para que a gente possa conquistar mentes e corações. Uma outra tarefa, e essa é de longuíssimo prazo, é recuperar a política como forma de fazer política, como forma de fazer gestão pública, como forma de discutir os temas nacionais. Porque hoje, o que se vê muito aí nas redes sociais e sendo defendido por muita gente é a prática da violência como forma de fazer política. Nós temos que recuperar a política, porque ela pode ser civilizatória e ela pode mudar como instrumento de mudança e de participação popular. É uma tarefa que cabe a nós, porque essas máfias que estão aí disputando as eleições, eles não se propõem a isso. Eles negam a política. Eles tratam quem faz política como marginal, como criminoso. Querem criminalizar a política. Que na verdade deveria criminalizar os corruptos, né? Mas eles querem criminalizar quem faz a política no Brasil, principalmente os de baixo, os do povo, os nossos. Então nós precisamos recuperar a política como forma de instrumento de mudança social em nosso país. Isso é central para nós. Então são esses os nossos compromissos. O momento exige força, muita discussão, muita inteligência para lidar com a diversidade, né? Porque o povo não quer conversar sobre política, e com razão, né? A política caiu em descrédito generalizado, está esculhambada a política brasileira. Então a gente precisa recuperar a capacidade, né, de conversar com as pessoas, de discutir política, para que nós possamos apresentar um projeto do Brasil, um projeto de nação, porque nós não podemos aceitar que o nosso país esteja voltando novamente a ser colônia, essa reversão neocolonial. Nós temos que lutar por um país que tenha um projeto de nação, que priorize a educação, que nós não tenhamos mais analfabetos, que nós garantamos de fato o direito à saúde pública de qualidade, que possamos garantir moradia para as pessoas, que possamos ter democracia e igualdade de oportunidade de fato, não apenas no papel. Tá bom? Então esse aqui é o nosso recado. Até vai precisar muito do apoio de vocês, para que a nossa campanha é uma campanha militante, como já foi dito aqui. Esse espaço aqui é um espaço que forma opinião. É importante que cada um de vocês se organize na rede, reproduza o que foi dito aqui, porque a nossa força política está em vocês, está nesse grupo, está na nossa militância, está nas pessoas que acompanham a nossa luta e a nossa trajetória. Tá bom? Um forte abraço a todos, força para a Elisete, para nossos companheiros aqui, para a Fernanda, tá? Para a nossa bancada aqui de candidatos ao Senado, e vamos reeleger o Raul Marcelo. Deputado federal.
quero dar uma boa tarde aqui a todos, né? Cumprimentar, tem gente aqui que já está há muitos anos na caminhada, né? Quero dar um abraço apertado, um beijo no coração aí, um abraço fraterno. Tem gente aqui que me conhece, além dos meus pais, né? Que trocaram as minhas fraldas e me carregaram no colo durante muito tempo, né? Que estão aqui hoje. Mas tem gente aqui que me conhece desde a época do movimento estudantil secundarista. Para quem não sabe, o Rodrigo foi diretor da UPS e eu era da base social do Rodrigo na UPS, viu? E eu sou um pouco mais velho que ele, mas de fato aqui tem uma amizade, já que mais de 20 anos eu encontrei aqui o Magrão, Ed também, no movimento estudantil, muita gente aí, da época de que nós montávamos grêmios ainda aqui em Sorocaba, montava grêmio nas escolas secundaristas aqui em Sorocaba e dava palestra na época, nos anos 90, da importância da organização da juventude, né? Levar a mensagem política para a nossa juventude. Muitos nessa caminhada nos deixaram. Quero fazer aqui uma menção especial a uma pessoa que me introduziu na filosofia, que é o Olival, né, que tinha ali, eu dava curso de formação política na Vila Fiore, um grande companheiro, muitos aqui participaram de curso de formação com ele. Foi através dele que eu conheci Platão, Sócrates, Marx e muitos outros filósofos, né? E muitos dos jovens aqui participaram desse processo, tantos outros, né? A importância que foi para a nossa cidade, a nossa região, a ocupação do movimento Sem Terra na Fazenda Ipanema, poder ir lá, eu sei que tem militantes aqui, poder ir lá e acompanhar, ainda muito novo, a luta do povo brasileiro por reforma agrária, que é uma bandeira tão antiga quanto a história do nosso país, né? A luta do movimento Sem Teto em Sorocaba, enfim, né? Fico muito feliz mesmo de poder estar nessa reunião aqui hoje, agradecer porque o mandato ele é um mandato coletivo, eu sempre digo isso, Lisete, tudo que a gente discute das questões polêmicas, a gente conversa com as pessoas que nos acompanham aí nessa longa caminhada de muitos anos, né? Tem coisas que a gente abre até nas redes sociais, eu sei que tem pessoal acompanhando no Facebook, no YouTube, a gente faz questão de fazer também o debate com o pessoal das redes sociais. Mas o mandato ele é construído com muitas mãos, né? Não vai ser mais uma eleição do Raul, vai ser a nossa eleição. A eleição de toda a militância que está aqui, os ativistas que não puderam vir, mas que estão espalhados por todo o estado de São Paulo, que acreditam que é possível, né, fazer mudanças para valer nas relações sociais do nosso estado. Nós vamos fazer uma campanha então que não é uma campanha para mudar, porque nós já estamos lá, né? É uma campanha para reeleger e mudar a estrutura social do estado de São Paulo, da nossa contribuição, né? Então nós vamos falar um pouco do nosso trabalho com o povo, falar dos problemas do estado de São Paulo com a nossa população, falar da nossa história, né? E falar que nós estamos bem acompanhados. Nós estamos aqui com o Daniel Cara, né? Que é um militante da educação, respeitado nacionalmente, alguém que estuda o tema, porque nós temos claro que a educação pode mudar de fato o Brasil, né? Tem uma parcela do nosso povo, que não é pouca, dependendo da região, passa dos 30%, que ainda vive numa espécie de obscurantismo, né? Esses dias me mostraram no canal no YouTube que o pessoal acha que a Terra é uma pizza, né? Que a Terra é reta, né? Uma espécie de obscurantismo. Por quê? Porque faltou muitas vezes, né, essa questão familiar, que a educação, a presença da família era muito importante, mas o Estado, se está bem estruturado, ele pode inclusive fazer, às vezes, quando a família faltar. E é uma tragédia entre nós no Brasil. Quem acompanhou a Copa do Mundo, o primeiro jogo do Brasil, Lisete, 7 jogadores entraram em campo, da nossa seleção, os 7 foram criados apenas pela mãe. O pai abandonou. Inclusive agora, depois que o Paulinho ficou rico, o pai dele quer voltar, está tentando restabelecer relações afetivas, mas abandonou literalmente. Foram criados apenas pela mãe. E muitas vezes não tem nem a figura materna. É criado pelo vizinho, pelo amigo, pelo avô, né? Agora que está na crise do desemprego, os idosos passaram a se arrimam nas famílias. Então, é um esgarçamento do tecido social. Em situações como essa, a Europa tomou uma decisão no pós-guerra. Os homens morreram no campo de batalha, mulheres também, e aí o que faz? O Estado se apresenta e pega essa criança, põe na creche e leva ela até a universidade. Ou seja, cumpre a função que muitas vezes uma família estruturada é da própria família.
O Estado faz isso, e nós precisamos fazer isso no Brasil. Daniel Alcara é um companheiro que tem isso muito claro, inclusive os números de que é possível fazer uma educação diferente. Nós não precisamos ter uma educação, como o Darcy Ribeiro dizia, educação subdesenvolvida, né? Tem um vídeo lindo do Darcy Ribeiro e o Manuel Brizola, na Favela da Maré, Favela da Maré, os dois lançando o programa do CIEPS, as escolas de tempo integral, com oficina e cultura. Criança entrava de manhã, tomava café, almoçava, à tarde oficinas, ia aprender elétrica, mecânica e atividades culturais, capoeira, música. Essa era a escola que eles queriam fazer lá no Rio de Janeiro. E o Darcy diz que nós temos que fazer o que é bom, o que é de ponta, o que de fato resolve as questões. E ele pede para o cinegrafista filmar a Favela da Maré, anos 80 isso, hein? Lisete, ele filma aquele monte de criança de chinelo, de dedo e alguns descalços, só de shortinho, na beira do palanque, assim, um palanque meio improvisado. E ele fala, ninguém viu aqui na Maré o tesouro que tem aqui, eu e o Brizola vimos o tesouro. O tesouro são essas crianças aqui, ó. Nós vamos pôr nas nossas escolas de tempo integral, com oficinas, que são CIEPs, e no futuro serão os cientistas, os engenheiros, né? Serão aqueles que vão contribuir para o desenvolvimento do nosso país. O Leonel Brizola, no último ano do seu governo, chegou a investir 48% do orçamento em educação, né? Depois do Gatinho Angorá, o bandido que o sucedeu, que era o representante da Rede Globo de televisão, o primeiro decreto dele foi acabar e congelar os CIEPs no Rio de Janeiro. E as escolas ficaram pela metade, e depois muitas abandonadas, e foram voltando com o tempo a ser essas escolas que nós temos aí, que são escolas pela metade, né? Funciona meio período, aí a criança vai para casa, às vezes não tem casa para ir, ficar na rua, e aí é sendo recrutado pelo crime organizado, né? Sendo recrutado por tudo que nós conhecemos aí, que está cambiando solto no nosso país. Então nós precisamos de representantes assim, né? Representantes que têm condição de enfrentar o debate, um debate que está na ordem do dia, como nós temos hoje, que é a causa da Silvia do movimento das mulheres, né? E a Fernanda também integra esse movimento. Só que nós precisamos de representantes das mulheres no Senado da República, porque a grande novidade no Brasil, na minha avaliação, na última década, foi a ascensão da luta das mulheres. Essa é a grande questão, o grande diferencial, né? Para quebrar as hierarquias de gênero que existem na nossa sociedade. E para nós, não se vê uma vergonha, né? É que nosso estado tem uma delegacia só que funciona 24 horas, que é na capital. Então a mulher que sofre violência de madrugada aqui em Sorocaba tem que pegar o ônibus ou o carro e ir até São Paulo para ser atendida de madrugada. Nós fizemos até o projeto para aprovar delegacia de tempo integral e delegacia abertas aos finais de semana, todas as delegacias da mulher, porque também não abrem aos finais de semana, e o maior número de casos de agressão são aos finais de semana. Está aqui a Elisa, a minha esposa, que está aqui hoje acompanhando, meus filhos, e a família inteira aqui hoje para a reunião, né? E a Elisa acompanha esse debate há muitos anos aqui em Sorocaba, e entra a administração, sai a administração, porque a prefeitura podia ajudar nisso, não faz nada, e o governo do estado é um descaso só nessa matéria, não é? Que não tem nenhum custo, o custo disso é baixíssimo, é só uma questão de você pôr, e não é só pôr a delegacia aberta 24 horas aos finais de semana, é pôr uma delegada mulher, e uma delegada com formação na área, porque só ser mulher também não adianta, e tem que pôr a escrivã, porque escrivão também no meio do depoimento da mulher, às vezes sai aquela piadinha machista. Mas você não ajudou, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então não tem que ser escrivã com formação na área. Nós fizemos um projeto, foi o primeiro projeto que nós protocolizamos na Assembleia. Lá se vão já quase 4 anos. E não conseguimos aprovar um projeto que tem um custo baixíssimo, para a gente ver que de fato existe uma resistência que não é fácil dentro da sociedade brasileira. O Rodrigo no Congresso Nacional. O Rodrigo tem chance de se tornar um deputado federal para representar a nossa região no Congresso Nacional. Por vários motivos. O primeiro, que o Rodrigo está na ponta dos cascos, aí, para usar uma linguagem do futebol, aqui no debate nacional. Vocês viram aqui, quem está acompanhando o Rodrigo nas reuniões, ele está fazendo a discussão que precisa ser feita por todo político, por todo ativista, todo militante do Brasil, que é enfrentar o principal drama do nosso país hoje, que é o desemprego. É inadmissível, nós não podemos naturalizar o desemprego entre nós.
Agora, uma das principais atividades que está brotando é vendedor de pano de chão, né? O Rodrigo disse muito bem aqui, são 14 milhões, se pegar aqueles que não procuram mais emprego, chega nos 30 milhões de compatriotas nossos que estão na desesperança, né? Vivendo de bico aí para poder sobreviver. Esse é o principal tema da agenda política hoje, né? Infelizmente, como deputado estadual, o que nós vamos fazer, é o que nós já estamos fazendo, tentar desobstruir o orçamento do Estado, brigando para reduzir as exonerações, para poder liberar a parte de investimentos. Porque quando o governo investe em qualquer área, gera emprego. A gente foi esses dias visitar lá em Peró o pronto atendimento, que nós conseguimos aprovar no orçamento, a reforma do pronto atendimento do PA que atende a cidade de Peró. Eles já chegamos lá, já está em curso a obra. Tinha uns 15 trabalhadores lá, todos uniformizados, né, porque a empresa precisa cumprir todas as regras da legislação trabalhista, todos uniformizados ali trabalhando para reformar uma unidade de saúde. Ou seja, quando o governo do Estado faz investimento, ele gera empregos, né? Então, não só na escola, quanto na educação, até nas áreas sociais, cuidar de morador de rua, qualquer área que o governo faz investimento, ele gera empregos. Então é uma agenda que nós estamos atuando, só que o Estado, ele não consegue enfrentar 100% a questão. A questão, em grande medida, se resolve no Congresso Nacional. Por isso que ter um representante no Congresso Nacional, para nós aqui da região, é muito importante. Para debater esse tema, que é o tema fundamental hoje, mas para discutir, sobretudo, a expansão da nossa UFSCar. Até quando nós vamos admitir que, para formar um médico aqui na região, a família tenha que ter disponível, por mês, R$ 7.500, que é para pagar a mensalidade mais os custos para manter o jovem no curso de medicina aqui na PUC, que é privado. É a única instituição que forma médicos aqui na nossa região. Nós precisamos colocar o curso de medicina na UFSCar para poder atender, não só as prefeituras, mas atender inclusive os movimentos sociais, o movimento indígena, os quilombolas, atender toda a sociedade da nossa região, a importante região metropolitana do Estado de São Paulo. São 27 municípios. Então, ter um representante no Congresso Nacional é de fundamental importância, e para fazer o contraponto com o representante da direita. Porque nós temos hoje um deputado, que é o deputado estadual Vitor Lippe, é importante dizer o nome dele aqui. O Rodrigo já desafiou ele para vários debates aqui na cidade, nas universidades, nos bairros, e vai continuar chamando ele para fazer a discussão, porque o senhor Vitor Lippe votou para acabar com os direitos trabalhistas no Congresso Nacional e ainda fez proselitismo. Ele é médico. Ele falou na rádio aqui em Sorocaba que gestante tem que trabalhar em local insalubre. Isso é um crime. Ele tem que ser chamado à responsabilidade. Nós não podemos admitir que esse senhor continue representando a nossa região. Ele defendeu a reforma da Previdência para prolongar a aposentadoria. Vários estados do Brasil, Lisete, a média expectativa de vida é 65 anos, ou seja, o cidadão vai morrer sem aposentar. E ele não é um defensor envergonhado, ele é um entusiasta da reforma da Previdência. Ele e o MBL, ele virou... Nós Sorocaba, uma barbaridade isso, nós temos um representante, deputado, que é militante do MBL, o movimento do Alexandre Frota, não é? Só falta entrar também no meio cinematográfico. Mas o que ele está fazendo no Congresso é pornografia pura do ponto de vista político. Pura. Ele posou com o Eduardo Cunha na época do impeachment da Dilma. Posou lá, foi lá dar discurso em nome da região da metropolitana de Sorocaba com a família. Eu voto no impeachment da Dilma para pôr o Temer, para pôr o homem que aprovou uma emenda à Constituição que congelou os gastos sociais por 20 anos, para pôr a quadrilha do Temer. A quadrilha, ele e o seu partido PSDB pegaram uma penca de ministérios. E agora está aí com o Alckmin, né? Fizeram o Meirelles ser candidato, para o Alckmin esconder que tem o apoio do PMDB por baixo dos panos, né? Porque ninguém agora quer posar com o Temer, né? Agora o Temer virou, parece o Rancenias, quem tinha Rancenias antigamente, que andava com o sino no pescoço, né? O Temer está a mesma coisa. Ninguém quer andar perto do Temer hoje, né? Ele virou um palha da política, mas era o candidato, porque quem votou pelo impeachment da Dilma, votou para pôr o Temer presidente da República. E nós, o PSOL, de forma acertadíssima, ficamos contra aquele movimento. O Lippe, Rodrigo, foi lá de mão dada com o Eduardo Cunha, que está preso, corrupção passiva, o homem está em todos os escândalos da República, desde a época do Collor. Ele posou com ele, e ele quer continuar sendo representante da nossa região no Congresso Nacional, junto com o MBL,
com o PSDB e com a bandalheira do Temer. É por isso que nós temos que ter um outro representante aqui na região. A candidatura do Rodrigo é para dizer que aqui na região de Sorocaba tem gente preocupada assim com o emprego, tem gente preocupada com a educação, gente que quer que a UFSCar amplie e não que ela reduza, porque o PSDB, não sei se vocês estão sabendo, o Alckmin já deu declaração. Perguntaram sobre o curso de pós-graduação, ele disse que tem que cobrar mensalidade das universidades públicas. Bom, e aí falou, aí o repórter perguntou, mas e fora da pós-graduação? Ele falou, é mais difícil aprovar. Ou seja, ele já está pensando, Rodrigo, em cobrar mensalidade também dentro das universidades públicas, não só na pós-graduação, em quem quer fazer mestrado, doutorado, mas em tudo, todas as áreas. E é esse senhor que quer ser representante, que é do mesmo partido, é do partido do Alckmin, e quer ser representante da região. Então, dessa vez, nós tomamos uma decisão acertada aqui. Nós vamos com uma chapa, com uma dobrada, que é para colocar um outro representante da região no Congresso Nacional. E na Assembleia Legislativa, a ideia nossa é manter, vamos dizer assim, a mesma pegada, fazendo alguns ajustes. Não é? Qual que é o principal ajuste? O principal ajuste é que agora, pessoal, com a instituição da região metropolitana de Sorocaba, não é? Vai ser aprovado um documento, que é o PDUI, que chama, pela Assembleia, dizendo para onde vai a nossa região nos próximos 20 anos. Quais serão as áreas prioritárias de investimento, se é no saneamento, se é a parte ambiental, se é a educação, se é a segurança pública, como é que vai ficar o transporte intermunicipal, Sorocaba, Votorantim, Itu, Iperó, Boituva, enfim. É um documento que vai ser uma espécie de um esqueleto, né, onde nós vamos enxertar depois, né, toda a parte, né, das prioridades para a nossa região, os investimentos e por aí vai. PDUI, e ele vai ser enviado para a Assembleia no final desse ano. Então, o próximo mandato, a ideia nossa, né, que nós estamos discutindo, é dedicar um tempo grande do mandato e um espaço importante para esse desafio de conseguir colocar dentro do Plano de Desenvolvimento Integrado da nossa região a cara do povo da região de Sorocaba. Que não seja uma coisa para só beneficiar a Toyota, só beneficiar as empresas que utilizam o aeroporto, só beneficiar as empresas de ônibus, as empresas do lixo, não é? Os grandes conglomerados médicos. Não, que seja um plano que tenha também a marca e as necessidades do povo da nossa região. Saneamento básico, as questões ambientais, o manejo do lixo, mas com a presença das cooperativas, com a coleta seletiva de lixo, não é? Que a gente possa ter a utilização, inclusive, da grande parte do lixo, que é resto de comida como adubo para os nossos pequenos agricultores, enfim, a marca do povo e a marca das necessidades da população nesse plano de desenvolvimento integrado. Esse é o grande desafio que está colocado para nós, se nós tivermos, e nós vamos ter um êxito eleitoral nesse processo. No mais, segue já as demandas históricas que a gente tem defendido desde a época que nós assumimos na Câmara Municipal como vereador, né? Eu lembro que eu cheguei na Câmara, Elisete, o pessoal falou, você chegou aqui, 19 anos, tal, daqui uns 6 meses vai estar na prefeitura com os cargos lá, né? Vai para a direita, vai largar esse negócio de movimento social e tal. Aí passaram-se 4 anos, a gente foi reeleito mais votado, agora a imprensa vem em cima, o pessoal vai chamar para a prefeitura, vai arrumar um negócio lá, vai arrumar os cargos tudo nas autarquias, na empresa pública. Aí nós ficamos mais 2 anos, a gente foi para a Assembleia Legislativa. Como deputado, agora não tem, né? Vai pedir uma secretaria, vai trocar de partido, vai fazer alguma coisa. Ficamos 4 anos como deputado. Aí nós perdemos a eleição, dobramos a votação e perdemos para aquela campanha difícil que nós fizemos, já com Plínio, né? O partido teve uma queda nos votos nacionalmente, mas foi muito importante do ponto de vista político, aquela eleição com Plínio de Arruda Sampaio, uma eleição que nós nos orgulhamos muito de ter participado, né? Aí muita gente falou, bom, agora o Raul fora da Assembleia vai trocar de partido, vai arrumar carga nas prefeituras, vai trabalhar no governo do Estado, né? Passaram-se 4 anos, nós disputamos a eleição e nós voltamos para a Assembleia Legislativa. Agora esse assunto voltou, porque a gente foi para o segundo turno da eleição, a pessoa falou, agora vai para outro partido. Eu vou dizer para vocês, depois de 20 anos, eu estou bem mais radical, eu acho que quando eu assumi na Câmara Municipal, lá atrás. Mas radical não no sentido... vamos dizer, o sentido pejorativo do termo, que tentam colocar,
com aquela pessoa que não dialoga com quem pensa diferente, não é? Mas radical no sentido de ir nas raízes dos problemas. Passei esses 20 anos, né, tentando entender, em grande medida, os problemas do nosso país e o porquê que um país tão rico como o nosso, com uma população relativamente pequena, você pensar na China, né, mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia também quase 1 bilhão, o próprio Estados Unidos com 350 milhões, o Brasil tem 206 milhões, um território enorme, com recursos, né, naturais abundantes. Eu fui com a minha família esses dias lá em Ouro Preto, numa única mina, são 900 minas, uma única mina, os ingleses retiraram 35 toneladas de ouro, uma única mina, né? 35 toneladas de ouro, né? Vocês imaginem a riqueza, né? As veias abertas da América Latina, a riqueza que foi drenada no nosso país, e mesmo assim, você vai lá em Minas Gerais e está lá a Vale do Rio Doce tirando ferro, manganês e ainda leva junto o ouro, né? E aí não paga nem imposto, inclusive a grande denúncia que tem hoje depois da privatização da Vale. Tem o pré-sal, aí o petróleo, o Brasil hoje é uma grande reserva de petróleo, a Amazônia com sua biodiversidade, a biodiversidade da Mata Atlântica, do Cerrado, né? Então assim, um país com uma população pequena, um continente imenso, com abundância de recursos naturais de água, pessoal. É uma luta, na Israel eles põem um exército para cuidar da tubulação de água, é uma questão militar. Aqui nós temos a Tupararanga, enorme, tem um aquífero Guarani aqui do lado, temos abundância de água. E mesmo assim nós convivemos com o processo de... Oi? E o Temer quer entregar para a Coca-Cola, né, as reservas de água, com riqueza natural tão grande, uma população pequena, uma população miscigenada. Depois do Japão, a segunda maior colônia japonesa está aqui em São Paulo, né? Esse encontro da humanidade que se deu no Brasil, africanos, europeus e os indígenas que estavam aqui, a mesma comunidade que saiu lá do sul da África a pé e rasgou todos os continentes, se encontrou novamente aqui. E o Darcy Ribeiro, quando escreveu O Povo Brasileiro, a gente lê aqui, ele fica emocionado. Eu já li acho que umas 3 vezes, toda vez que eu leio eu fico emocionado da beleza que ele colocou ao tratar, e ele não, de forma positiva, essa mistura, que é mesmo forma positiva, né? E não como a elite brasileira coloca, né? Que eu ouvi esses dias um pronunciamento do Mourão, para ver a tragédia nossa, é alguém das Forças Armadas, ele é o vice do Bolsonaro. Eu fiquei até com pena dele, porque ele é um vira-lata, no sentido mais pejorativo da palavra, porque ele disse que o problema do povo brasileiro é a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos, né? O homem quer ser vice-presidente da República. Ou seja, o problema do povo brasileiro é o povo brasileiro, porque nós somos tudo isso, né? Nós vivemos numa cidade que o nome dela é um nome indígena, né? A nossa comida é indígena, afro, né? Nós somos essa mistura maravilhosa que é o povo brasileiro. Só que a elite brasileira, para poder legitimar a opressão, tentou incutir na cabeça do nosso povo que nós somos menores que eles, os ricos, e que nós somos menores que os norte-americanos ou que os europeus. E aí alguns brasileirinhos bocó, né, tem muita aí bocó, fala assim, ai, tem muita corrupção na Petrobras, então vamos entregar para os Estados Unidos, lá não tem, né? Vamos entregar para os norte-americanos, lá eles não roubam. Imagina, pessoal, isso é uma bobagem. Os caras invadiram o Iraque, né, falaram que tinha a arma de destruição em massa, lá pilharam o país inteiro, né, só para poder saquear o petróleo. Quer mais corrupção do que isso? E sem contar todas as denúncias que tem, corrupção tem em todo lugar, não é? A questão é que nós precisamos ter instrumentos para combater a corrupção, mas o problema do Brasil não é de longe a corrupção. A Itália é mais corrupta que o Brasil. O problema do Brasil chama-se desigualdade social e mentalidade colonial. Porque para oprimir bilhões de brasileiros é preciso retirar a capacidade que o cidadão tem de ter autoestima e acreditar em si mesmo, acreditar que é possível mudar as coisas. Essa é a primeira grande luta nossa, eu queria terminar com isso. Nós vamos lá na Assembleia lutar por educação, para melhorar as escolas, vamos lutar por saneamento básico, combater a corrupção, assinar pedido de CPI, brigar para aprovar projetos na área da segurança pública. Eu estou numa luta na Assembleia agora para aprovar um projeto lá para valorizar os policiais civis e militares, democratizar a segurança pública. Nós vamos fazer todas essas lutas. Mas se eu pudesse resumir para vocês aqui, o grande empreendimento nosso, se nós vencermos as eleições, e nós vamos vencer nos próximos 4 anos, é para combater a mentalidade colonial. Nós precisamos colocar na cabeça da nossa população de que ela não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Que tem que ser respeitada e tem que se fazer valer e tem que acreditar em si mesmo. Essa conversa de que
o alemão é melhor, que o francês é melhor, então vamos privatizar. Não, nós devemos desenvolver aqui. E é possível fazer isso, porque o Brasil tem alguns exemplos. Todo mundo dizia que era impossível ter aviação civil num país subdesenvolvido e nos trópicos. E Casimiro Montenegro, Marechal do Ar, no governo João Goulart, ficou com a incumbência pela aeronáutica de montar uma indústria de aviação civil no Brasil. Ele foi no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pegou o engenheiro-chefe de lá, o Getúlio Vargas, e deu condições financeiras, ele trouxe o cara aqui para São José dos Campos. E ali em São José dos Campos, eles montaram o ITA, o Instituto de Tecnologia, e junto com o ITA, o governo brasileiro financiou e foi feita a Embraer, que é hoje uma das empresas de ponta do Brasil, exporta aviões. Tem o braço civil, que faz aviões para carregar o povo, e tem o braço militar, que faz aviões para as nossas Forças Armadas. Está lá o cearense, para aqueles que, inclusive, porque a opressão ela se dá do ponto de vista das nações, e também se dá do ponto de vista regional. Aqui no Sudeste existe preconceito, sim, em relação ao Nordeste, e nós precisamos combater. E o homem que fez a Embraer e o ITA, um cearense, Casimiro Montenegro, está lá até hoje. E agora com esse governo sem vergonha, que é um governo corrupto, querem entregar de mão beijada para a Boeing. Então é possível. Aqui em Sorocaba, pessoal, nós temos a maior oficina de manutenção de jatos executivos do hemisfério sul. Está aqui em Sorocaba. É possível, você vai lá, 1000 jovens trabalhando, formados aonde? Nas nossas escolas técnicas, no Rubens e Faria, no Fernando Prestes, estão lá, pessoal da FATEC, aqui, da FASTES, engenheiros nossos, consertando aviões executivos do mundo inteiro que param ali, aqui em Sorocaba. Então dá para fazer com esforço nacional, porque além de distribuir renda e acabar com a desigualdade social, nós temos que ter um projeto para gerar riqueza para o país. E esse projeto é um projeto que, infelizmente, a grande questão do PT, e aqui a crítica nossa, eu sou entre aqueles que eu acho que a Dilma sofreu um golpe terrível. O Lula, na nossa avaliação, deveria ser candidato, agora tem o direito de ser candidato, está sofrendo uma perseguição por parte do aparato judicial, sobretudo pela banda que apoia o PSDB, que é um absurdo. Temer, presidente da República, com 500 processos na costa, o Alckmin, que o cunhado dele recebia dinheiro da Odebrecht em papel, 10 milhões de reais, foi pego, roubando no Rodanel e tal, candidatíssimo, e uma série de outros também. O Bolsonaro tem vários processos no Supremo, por agressão às mulheres, por agressão à comunidade quilombola, por preconceito racial e tudo, apologia ao estupro, e o Lula está preso, tem o direito de ser candidato. Só que uma coisa está na conta do PT, que tinha a obrigação, o Brasil precisava ter um projeto para desenvolver a nossa indústria. Hoje, quando a gente olha, a indústria que já foi 30% da riqueza do país, hoje está em 8%, pessoal. Alguns falam que chega em 10%. Tudo que nós estamos vestindo aqui, está vindo tudo do Vietnã, Coreia do Sul e China. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos, na verdade, retroceder no tempo e voltar na República Velha. Como é que era antigamente? São Paulo exportava café, Minas ouro, entendeu? Pernambuco açúcar, ia lá para o Pará borracha, cacau. Então, matéria-prima. Aqui em São Paulo, nós estamos brigando na Assembleia faz 60 dias porque estão querendo exportar boi vivo agora. Virou um grande negócio isso. Nem passar o boi no frigorífico mais querem. Porque o frigorífico pelo menos paga ICMS e gera bons empregos. Mas enfim, nós estamos regredindo. E aí fica um problema, porque para poder investir na ciência, tecnologia, educação, saúde, nós precisamos ter orçamento para isso. E para ter orçamento precisa ter riqueza. E para ter riqueza precisa ter projeto industrial. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para nós. E do ponto de vista do Estado, nós vamos tentar trabalhar nessa área, que é uma área muito importante. Nós estamos, inclusive, com o material aqui da desoneração fiscal, já denunciando as questões da desoneração fiscal aqui em São Paulo. Esse dinheiro poderia ser usado para equipar, dar crédito, instrumentalizar os nossos micro e pequenos empresários, sobretudo aqueles que estão nas áreas das tecnologias, para poder agregar valor às coisas que nós produzimos e aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso orçamento. Esse é o grande desafio que nós temos em linhas gerais, são as áreas aí que nós estamos pensando em seguir lá na Assembleia Legislativa. Quero dar um abraço forte aqui para todo mundo, agradecer mesmo a presença, e para fechar, nós temos um grande candidato a presidente da República. Vocês viram ali, eu conheço o Boulos, pessoal, desde a época do movimento estudantil. Eu fui o candidato a deputado na outra eleição, que agora o Boulos não pode manifestar, pode ter que apoiar todo mundo que é candidato a presidente.
mas a outra a gente foi apoiado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento, inclusive, que foi fundado com a colaboração de muitos companheiros aqui da cidade de Sorocaba que participaram com a gente do movimento estudantil. Então é alguém que eu conheço de longa data, e ele tem uma qualidade que é muito importante. Ele é de uma família de classe média e fez uma opção, não é porque o Boulos, o pai dele é um especialista na área de vigilância sanitária, ele é infectologista. Ele poderia ter feito sua universidade, pego o seu diploma, é diretor da faculdade de medicina, os maiores especialistas aqui, você podia arrumar um carguinho no governo, ficar lá com a sua vida, entendeu? Tranquilo. Ele fez uma opção de organizar um setor da sociedade, que é um setor difícil de organizar pelas condições concretas do dia a dia, que é organizar a luta do sem teto. E não é só organizar e fazer uma reunião, é ir lá ficar junto. Dorme lá na ocupação, naqueles barracos de lona, numa época que nós temos aí os chuveiros elétricos, sobretudo agora que está frio, a pessoa ficar no barraco de lona não é um dia, não 2, 3 meses, num barraco de lona, na luta para conseguir uma casa para morar. Alguém que faz uma opção como essa, só por isso, né, pelo tamanho dessa opção que fez, já mereceria a atenção do povo brasileiro. Se nós não tivéssemos uma imprensa tão sem vergonha como a imprensa que nós temos, a grande referência da juventude no nosso país seriam pessoas como o Guilherme Boulos, pessoas que têm um testemunho para dar, que fizeram uma opção, né, quando poderiam ter tido outras possibilidades, fez uma opção, só por isso. Mas não é um companheiro que só tem esse testemunho a dar. Ele tem também um projeto para o país que é construído por todos nós, que muita gente do PSOL ajudou a elaborar, que é um projeto para distribuir renda e riqueza no nosso Brasil. Então é um companheiro que de fato tem nos orgulhado bastante, tem feito o debate, né? E eu quero aqui pedir, porque não vai ser fácil, né? A pressão, sobretudo no primeiro turno, para votar nos candidatos aí da centro-esquerda, não é? Que estão se apresentando, até com um discurso interessante, mas um discurso que é interessante, mas não é consequente. Não é? Eu tenho visto as falas do Ciro Gomes, ele tem feito um bom diagnóstico, só que o carro dele não tem motor, né? O carro dele na primeira subidinha que pegar, empacou, porque não tem movimento social por trás, não tem movimento sindical, não é? Além de fazer o diagnóstico sobre os problemas do Brasil, nós temos que apresentar um ator político para poder impulsionar esse movimento, essas mudanças. E o Guilherme Boulos apresenta, ele faz o diagnóstico e apresenta. Qual é o ator? O ator é aquele que está adormecido aí hoje, que são os movimentos sociais em atividade, mas sobretudo o povo brasileiro. Porque infelizmente, né, infelizmente, a elite nacional que mora no Brasil, mas em nacional não tem mais nada. Eu queria concluir com isso. Nós no Brasil, a Revolução Brasileira, ela vai ter que ser feita pelo próprio povo, por todos nós. Não é igual a grande Revolução Gloriosa inglesa, que a própria coroa inglesa participou, ou a Revolução Americana, né, que a burguesia norte-americana impulsionou, a Revolução Francesa, que os franceses se orgulham tanto, não é, que a burguesia, junto com o povo, fizeram uma revolução e colocaram no ralo da história toda a oligarquia agrária que existia na França. Não é? Não, aqui no Brasil, a nossa burguesia, os ricos no Brasil, vamos pegar o exemplo da família do Roberto Marinho, moram todos em Miami. Não é? Os ricos no Brasil têm todas as preocupações do mundo. A última delas é em relação ao nosso país e sobretudo em relação ao nosso povo. Então aqui mudar o Brasil significa mudar junto com o povo brasileiro, com os movimentos sociais, movimentos sindicais e os partidos políticos que estão dispostos a fazer essa grande travessia que é transformar o nosso país de uma colônia a de fato uma nação soberana. Então, em linhas gerais é isso, pessoal. Esses são os grandes compromissos que eu queria assumir aqui com vocês para atuar na Assembleia Legislativa nos próximos 4 anos, né, com esse olhar e um mandato que está aberto. Inclusive, quem deixou o contato lá, tiver alguma ideia de um projeto de lei, de alguma reunião, uma audiência, alguma denúncia, é só entrar em contato com a gente e trazer. E também novas ideias, novas propostas aí, coisas que a gente ainda não conseguiu perceber ou aprender, é só trazer, que a gente incorpora nessa nossa caminhada aí, para fazer as mudanças que o nosso Estado precisa e o nosso país precisa, tá joia? Muito obrigado. Eu não sei como é que vai terminar o cerimonial agora, mas obrigado mesmo pela presença e pelo apoio, né? E vamos seguir, daqui a pouco nós vamos poder pedir o voto, acho que é a partir do dia 15. E aí distribuir também o santinho. Se não servir para eleição, põe na horta, que espanta passarinho para nada. O deputado